Sabe quando a gente vê uma grande obra acontecendo, tipo uma hidrelétrica, uma rodovia nova? Sempre fica aquela dúvida. E o meio ambiente que foi impactado, como é que fica? Pois é, em Mato Grosso existe todo um caminho oficial bem complexo para compensar esse dano. Hoje a gente vai desvendar essa jornada passo a passo para entender cada documento e cada decisão que acontece pelo caminho. Bom, nossa jornada vai ser dividida em 6 grandes etapas, desde o comecinho até a linha de chegada. Então, vamos lá, começando pelo ponto de partida. Antes de mais nada, para entender essa jornada, a gente precisa conhecer os jogadores e a língua que eles falam. Tem 3 conceitos que são a base de tudo, que definem as regras desse jogo ambiental. Primeiro ponto, e talvez o mais importante: compensação ambiental não é uma escolha, é uma obrigação por lei para qualquer projeto grande. É como se fosse uma forma de equilibrar a balança, sabe? Para contrabalancear aqueles impactos que a tecnologia, por enquanto, ainda não consegue evitar. E aí entra o TCA. Pense nele como o contrato que coloca tudo no papel, que oficializa o combinado. É esse documento que transforma uma intenção numa obrigação real, amarrando a empresa a um plano de ação bem concreto ou a um pagamento específico. Sem o TCA, nada sai do campo das ideias. Tá, mas e quem fiscaliza isso tudo? É aí que entra a Câmara de Compensação Ambiental. Ela funciona como se fosse o juiz desse processo, garantindo que todas as regras do jogo sejam seguidas e dando a palavra final nas etapas mais importantes. Certo. Agora vamos para o primeiro grande desafio prático. Como é que se transforma um impacto no meio ambiente em um valor em dinheiro? Tudo começa com o tal do valor de referência, o VR. Um detalhe muito importante aqui. Esse valor não é a multa, tá? Não é a compensação em si. Ele é só a base de tudo, o custo total para fazer o projeto acontecer. É tipo o valor base de um imóvel, o preço final ainda vai depender de um monte de outras coisas. O cálculo em si segue 3 passos bem definidos. Primeiro, a empresa informa o custo total do seu projeto. Depois, os técnicos da SEMA mergulham nos estudos e criam o parecer de gradação, que, em outras palavras, dá uma nota para o tamanho do impacto ambiental. E é com base nessa nota que se define a porcentagem do custo do projeto que vai virar compensação. E aqui o tempo corre. Depois que a empresa é informada do valor, ela tem uma janela bem curta, de só 20 dias, para contestar ou pedir uma revisão desse cálculo, caso não concorde. E como essa nota de impacto é definida? Bom, não é algo subjetivo não. A análise se baseia em até 24 critérios técnicos bem específicos. Eles olham tudo, desde o impacto na fauna ameaçada até a alteração de rios e a proximidade de áreas protegidas. A lógica é bem direta. Quanto maior o estrago que não tem como consertar, maior o valor da compensação. Ok, valor definido. A próxima pergunta que surge é: para onde vai esse dinheiro ou essas ações? Qual área de conservação vai ser beneficiada com isso? E assim como o cálculo, a escolha do destino dos recursos também é oficializada num documento, o parecer de destinação. É esse parecer que aponta exatamente para qual unidade de conservação o dinheiro ou as ações de recuperação vão, sempre seguindo uma ordem de prioridade bem clara. A lei estabelece uma hierarquia bem lógica. A prioridade número 1 é sempre a unidade de conservação que sentiu o impacto na pele, diretamente. Se não tiver nenhuma, aí os recursos vão para criar ou para ajudar a manter outras áreas protegidas, de preferência na mesma região ou no mesmo bioma. Agora que já se sabe o valor e o destino, chegou a hora de transformar tudo isso num acordo com força de lei. É a hora de formalizar o TCC. Para formalizar o acordo, tem uma boa dose de burocracia, claro. É um processo bem detalhado. Começa com a entrega de documentos, passa pela criação de um plano de trabalho, tem a atualização do valor pela inflação, a revisão jurídica, a assinatura e, finalmente, a publicação no Diário Oficial, que é o que torna tudo público e legalmente válido. Com um TCA assinado na mão, o empreendedor chega numa encruzilhada. Existem basicamente 2 caminhos diferentes para cumprir o que foi acordado. E a diferença entre os 2 caminhos é fundamental. Na execução direta, a própria empresa, como o nome diz, bota a mão na massa. Ela mesma executa as obras, compra os equipamentos, contrata os serviços, tudo conforme o plano. Já na execução indireta, a lógica é outra. A empresa simplesmente deposita o valor corrigido numa conta do governo e pronto. Daí para frente, a responsabilidade de usar esses recursos passa a ser do Estado. Mas, olha, assinar o contrato e escolher o caminho não quer dizer que a história acabou. Pelo contrário. Agora é que começa a fase mais longa, a de acompanhar e garantir que tudo o que foi prometido seja realmente entregue. Para garantir essa fiscalização, principalmente na execução direta, é formada uma comissão específica.
É o pessoal dessa comissão que fica responsável por acompanhar o andamento, checar se os serviços estão sendo bem feitos e até atestar as notas fiscais. E esse acompanhamento pode levar anos, viu? Funciona num ciclo, com relatórios anuais de progresso. No final do prazo, que pode chegar a 5 anos, um parecer técnico final é elaborado e enviado para quem? Para aquela mesma Câmara de Compensação que deu o ok lá no início de tudo. Só depois que a Câmara de Compensação analisa o processo inteiro e confirma que 100% das obrigações foram cumpridas, só aí é que esse documento final é emitido. O termo de quitação é a prova oficial de que a dívida ambiental da empresa foi paga. E aqui não tem muito espaço para erro. A norma é bem clara. Esse trecho do artigo 50 deixa isso, como se diz, preto no branco. Se não cumprir o TK, as consequências são bem sérias. A gente está falando de execução judicial da dívida e até multa por infração ambiental. Depois de percorrer essa jornada toda, cheia de etapas e documentos, a grande pergunta que fica no ar é: será que todo esse processo tão estruturado, tão cheio de regras e fiscalização, garante mesmo uma recuperação ambiental que funcione de verdade na prática? Fica aí a reflexão.